Este ano nós vamos tratar nas conferências de mulheres cristãs o assunto relacionado à feminilidade, a feminilidade cristã numa cultura feminista. E esse assunto ele é importante, urgente, né? Porque nós na verdade estamos vivendo uma cultura feminista que tem afetado não só as escolas, a sociedade, mas também a igreja, né? E isso tem se tornado tão forte que parece que ser feminista é que é o correto. Quando você diz que é feminina, parece que você está realmente indo contra os valores e os ideais, né? Indo contra a própria mulher. Porque assim, o feminismo começou com uma abordagem muito romântica, lutando, né, na verdade, pelos direitos sociais das mulheres, e nós não somos contra isso. Mas desde que isso tomou uma roupagem, uma postura em que a mulher ela é tida como altamente independente, né, ou que ela é a super mulher e que ela não precisa de mais nada, e é uma visão totalmente contrária ao que a Bíblia diz, então isso tornou-se um problema de fato. Então nós entendemos que nós temos valores e temos direitos, mas nada mais e nada menos do que aquilo que a Bíblia nos diz que nós temos. E a proposta das conferências de mulheres abordando esse tema é exatamente trazer a importância e o valor que a mulher tem na perspectiva da Bíblia, da palavra de Deus, e tratar a questão do feminismo na visão correta em que ele tem sido diferente daquilo que ele tem sido apresentado na cultura e pelas mídias sociais. Eu estarei falando especificamente, né, sobre a feminilidade na perspectiva bíblica, porque muitas vezes nós entendemos que o assunto da feminilidade está na Bíblia, né? E isso parece que é apresentado de uma maneira como se a Bíblia fizesse alguns recortes, em alguns momentos tratasse desse assunto. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, na visão da teologia bíblica, nós percebemos que a feminilidade ela está tratada em todo o contexto da Escritura, vai de Gênesis a Apocalipse, né? E na verdade, a visão feminista aponta a Bíblia muitas vezes como a Bíblia sendo anti-mulheres, né, contra os valores das mulheres, mas na verdade ninguém mais do que o próprio Criador, o autor da Bíblia, que dá à mulher o seu devido valor, que reconhece quem a mulher é de fato, e é quando nós encontramos na Escritura o nosso papel como mulher que nós de fato encontramos a realização, né? Descobrimos quem somos de fato e entendemos o nosso valor verdadeiro. E o cristianismo, ao contrário de outras religiões, ele valoriza a mulher, mas ele não dá à mulher um valor indevido, ele dá à mulher o valor que lhe é devido e que foi dado pelo próprio Deus no ato da criação. Eu considero ser extremamente importante e necessário falar sobre a questão da feminilidade para a igreja, né? Por que isso seria necessário? Talvez seja até incoerente, né, tratar de um assunto tão óbvio que talvez não fosse necessário, mas em virtude da disseminação tão grande dos movimentos feministas e dessa cultura feminista que nos é imposta, né, e parece tão simples, mas a gente percebe que até em todos os setores da sociedade, né, a escola, a moda, a cultura, o cinema, as músicas, estão totalmente contaminados por essa visão feminista. Então parece que talvez a igreja ficasse isenta disso, mas na verdade não, né? De uma certa forma, a ideia do feminismo tem invadido a igreja, tem de uma certa forma influenciado, né, a teologia, tem influenciado o culto, tem influenciado, né, a maneira como se tem ensinado na igreja. Então isso faz com que nós pensemos na importância e na necessidade de tratar do assunto da feminilidade dentro da igreja, para que nós possamos não só combater, né, esse crescimento do feminismo que tem invadido a igreja, mas também orientar como nós, mulheres cristãs, temos que proceder em relação a Deus, em relação aos nossos maridos, a educação dos nossos filhos e também como tratamos a nossa teologia. A Bíblia nos apresenta um conteúdo muito vasto e muito amplo, né, que trata a respeito da feminilidade. Quando o Senhor Deus criou a mulher, Ele já criou-a
com uma perspectiva de um papel definido. Nós não tratamos biblicamente a mulher como sendo uma igualitária do homem. A nossa visão bíblica da feminilidade, ela parte do pressuposto do complementarismo. Então nós entendemos que de fato Deus criou o homem e criou a mulher. Ambos são criação de Deus e possuem responsabilidades, direitos e valores. Mas dentro da perspectiva da criação, tanto o homem quanto a mulher têm a sua especificidade de papéis. E isso promove a complementariedade, né? Então, biblicamente falando, nós entendemos que a mulher tem o seu papel e que não é o papel do homem. O homem tem o seu papel. E embora o feminismo tenha surgido também, né, em virtude do pecado do machismo, né, nós entendemos que o machismo é o pecado e ele não pode ser combatido com outro pecado chamado feminismo. O que seria então ser feminina e não feminista? É importante considerar que, para que nós possamos reconhecer quem nós somos de fato, nós temos que primeiramente ver-nos na perspectiva de quem nos criou. E quando Deus nos criou, Ele nos criou com um papel específico, especial. E o feminismo, ele sugere que eu, enquanto mulher, posso fazer todas as coisas e até melhor do que os homens, né? O feminismo apresenta os homens apenas como vilões e destruidores das mulheres, né? Ser feminina e não feminista é encontrar em Deus o seu valor, o seu papel e reconhecer de fato aquilo para o qual Deus nos criou. E a mulher de Provérbios 31, ela apresenta valores e orientações de como nós, mulheres, podemos proceder dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na sociedade, na criação dos nossos filhos. Mas algo muito importante da mulher em Provérbios 31 é que ela trabalha para que o seu marido também seja louvado pelos juízes quando ele se assenta às portas. Se eu fosse apresentar assim, um padrão de que nós mulheres devêssemos seguir na Escritura, o nosso padrão seria o próprio Cristo. Segundo as Escrituras, a verdadeira feminilidade ela está pautada no reconhecimento do papel da complementariedade da mulher. Eu nasci não para ser a melhor, ou sobrepujar o meu marido, ou sobrepujar os homens. Eu nasci para que o Senhor Deus me criou para que eu pudesse cumprir o meu papel complementando a missão do homem. Ser feminina é reconhecer o seu papel de complementariedade na missão que Deus deu ao homem. Gostaria de convidar todas as nossas irmãs de Braga e a quem desejar participar conosco da Conferência de Mulheres Cristãs que estará acontecendo no dia 4 de maio na Igreja Cristã Presbiteriana de Braga, no horário das 14 às 18 horas. Nós vamos falar sobre a feminilidade cristã numa cultura feminista. Teremos 3 sessões de palestras. A primeira palestra será com a nossa irmã Maria Helena e ela vai apresentar uma abordagem histórica de como o feminismo se desenvolveu. A seguir teremos a nossa irmã Cibele, que vai nos falar sobre a questão do feminismo que tem atuado dentro da igreja, e a proposta que ela vai nos trazer é como confrontar o feminismo evangélico, né? E finalizando, eu, Valdicélia, estarei falando sobre a feminilidade na perspectiva da Bíblia. Contamos com a sua presença, nos alegraremos muito em tê-la lá conosco e que Deus abençoe.